Como a gente sempre fala de astronomia, e aqui na Terra, cara, tem alguma coisa, vamos lá, na tua área de estudo, que tu. Não é que tu não estuda as outras paradas, mas assim, do ponto. Rochas, petróleo. Isso tá em alta ainda? Lógico, é. Nós estamos vivendo aqui, eu sempre tenho oportunidade, eu falo pra galera, né? Nós estamos vivendo nesse momento, aliás, um momento muito importante, que semana passada o Brasil fez uma grande descoberta de petróleo chamada Margem Equatorial. Que é uma reserva que pega ali desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, né? Então, no Equador aqui. O Suriname e a Guiana quadruplicaram o PIB deles nos últimos anos explorando esse petróleo. E esse petróleo é a grande treta hoje que a gente tem no Brasil, quiçá no mundo, porque é muito petróleo que tem ali. E por que eu digo no mundo? Porque o filho da mãe do petróleo, ele passa na frente da foz do Rio Amazonas. E aí já vira toda uma confusão. Só que a Petrobras ela quer explorar 500 quilômetros de distância da foz do rio. É longe, entendeu? Tanto que tem um erro muito grande. O pessoal fala assim, o petróleo da foz do Rio Amazonas. Não é, o petróleo da margem equatorial. Uma partezinha passa ali, mas essa parte nem está sendo... Ainda não estamos cogitando mexer. E qual que é o problema disso? Todo campo de petróleo, toda reserva de petróleo, ela tem uma curva de produção. Então, hoje, 80% do petróleo que a gente consome no Brasil vem do pré-sal. O pré-sal, ele está chegando no pico da produção dele. Depois ele vai começar a cair. Chama depleção. 2027 começa a cair. Como é que isso acontece? Vamos lá. Primeiro é porque a gente está... Você descobre, aí você começa a produzir. Vai produzindo. Chega o petróleo uma reserva finita. Então vai chegar num ponto que você vai atingir o ápice da produção dele. Que é o máximo que a gente... O máximo de petróleo que a gente tirar por dia, vai... Isso aí. Porque isso vai crescendo, então. Isso vai crescendo até um máximo. Tá. Depois começa a cair. Porque vai acabando o petróleo. Mas por que isso vai crescendo? Tipo, furei aqui. Eu pensei que a gente tirasse a mesma quantidade de petróleo dali todo dia. Não. Olha como eu sou burro. Tá vendo? Não tira. Não tira. O problema do petróleo é esse, cara. Aí você tem que fazer outro poço, depois outro, depois 10, depois 20, depois 50, entendeu? Tá. Então você tem que ir vendo para onde que o petróleo vai andando e tudo e tal. É uma complicação. Entendi. Então você vai produzindo. Começou do zero, né? Aquele lugar ali, o pré-sal não produzia nada. 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, pum, chegou no máximo. Depois começa a cair porque o petróleo começa a acabar. Qual que é o problema? Quando começa a ter uma depleção, se você não descobrir uma nova reserva, você vai criar um gap gigantesco sem petróleo no país. O que quer dizer isso? Que a gasolina na bomba vai sei lá para quantos reais, entendeu? Mas o Brasil descobriu a margem equatorial. O Suriname, a Guiana, todos eles exploram ali, estão se dando bem. E aí começou uma briga gigantesca. Briga da Petrobras com o IBAMA. Porque qualquer petróleo que você vai produzir no Brasil, você precisa de um negócio chamado licença ambiental. O IBAMA tem que autorizar você a furar um poço, mesmo sendo a Petrobras, entendeu? E o IBAMA não queria dar licença, cara. Não queria dar licença. Mesmo a 500 quilômetros. Mesmo 500 quilômetros, falou que não ia dar, porque não sei o quê, porque se explodir... Se o poço explodisse, o petróleo podia vir para a foz do rio. Se o petróleo explodisse, poderia... Tudo com esse si. Lembrando que a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo em perfurar. Faz sei lá quantos anos que não explode um poço e tudo mais. Quando foi o último? Cara, explodir mesmo um poço, eu nem faço nem ideia. Tá. Entendeu? Do jeito que eles estão falando que ia acontecer. A Petrobras tomou todas as medidas, cara. Ela pegou ali o Amapá, em Oiapoque, num lugarzinho chamado Cabo do Orange. Ela fez ali, tem os centros ali. Se der algum problema, eles conseguem rapidamente fazer ali as operações e tal. E tava esse imbróglio todo gigantesco. Complicado isso aí, né, cara? Muito complicado. Muito, mas muito complicado mesmo, cara. E o tempo passando e nada de decidir. Estamos falando de quanto tempo da descoberta até agora? Vai? Cara, há uns 2 anos já que tá nessa confusão. Tá. E agora, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, o IBAMA concedeu o que, digamos, seria a primeira grande licença ambiental para a Petrobras, entendeu? Então, aparentemente, as coisas vão andar legal ali na margem equatorial, entendeu? Aí a gente começa agora já pensando na depleção do pré-sal. Porque aí se o pré-sal começa a depletar em 2027, até a margem equatorial entrar em produção, vai dar uma intersecçãozinha e aí beleza, nós estamos tranquilo.
entendeu? Nossa, deve ser um trabalho o tempo inteiro vocês estão procurando petróleo, O tempo né? inteiro, cara. O tempo inteiro, porque sabe que isso vai acontecer. Só que a reserva da margem equatorial é o dobro da reserva do pré-sal. Só pra você ter uma ideia. Porra! É muito petróleo. É muito, não é pouco, não. E a gente vai ficar. Dá pra gente ficar rico com essa porra? Cara, dá pra ficar rico daí. Aí entra um outro problema na parada, né? Que aí é a parte política de como vão lidar isso. O Amapá vira um dos estados mais ricos do Brasil por causa disso. Foda. Porque os royalties, né? A gente tem um negócio chamado royalties, né? Então ali, Macaé, por exemplo, é a cidade mais rica do Brasil. Por quê? Porque todos os campos que estão na frente pagam pra ela. O Amapá vira um dos estados mais ricos do Brasil, cara. Macaé, lá, já se retira petróleo lá em Macaé há muito tempo, não é? Muito tempo. Bacia de Campos, sim. Só que Macaé é uma cidade que, na verdade, ela veio à tona, assim, quando a Petrobras mudou para lá um setor dela. Foi 2001. Antes era Campos, né? Antes era Campos. Então, eu tenho eu conheci uma galera que. Conheço, né, na verdade. Uma moça, a Márcia, que trabalhava lá. Lá em Macaé, ela ficava lá 15 dias, ficava uns dias em casa, não sei o quê. Então faz muito tempo que eu ouço essa história aí dos caras pegando petróleo lá em Macaé. Macaé tem muito tempo. Tem muito tempo. Acabou Macaé agora, né? Acabou? Basicamente. Depois das crises aí grandes que a gente teve, Macaé não tem mais aquele poder que tinha. Mas agora o Amapá vai ter. Então, imagina, os deputados do Amapá, eles sobem na bancada, cara, e eles querem quebrar aquilo lá. Porque não estava saindo a licença. E eles sabem que é muita grana, entendeu? Então, mas agora aprovaram. Então, assim, no mundo do petróleo tem muita coisa acontecendo, principalmente no Brasil, principalmente aqui. Tá todo mundo de olho nessa margem equatorial, vai vir muita empresa para cá, vai dar uma... O problema do petróleo é que ele é uma montanha-russa, cara. Entendeu? Ele é uma montanha-russa. Ele é muito sensível a problemas que a gente não tem controle. Por exemplo, guerra. Guerra é um negócio que ferra com o mercado do petróleo. Entendeu? Sim, faz sentido. Então, às vezes, uma crise num país, entendeu? Uma pandemia da vida. Então você fica naquela. O petróleo, quando tá tudo bem, de repente cai, de repente volta de novo, de repente cai de novo, entendeu? Quando um cara, vamos lá, na margem equatorial, encontramos petróleo pra caramba. Encontrar petróleo, também encontramos gás natural? Ali tem mais petróleo mesmo. Não necessariamente tem gás natural junto, não. O gás natural ele pode vir separado do petróleo? Na verdade, ele vem separado. Olha como eu sou burro, tá vendo? Ele vem separado. Porque imagina que o petróleo, ele é você cozinhar a rocha. Tá. Vamos dizer que é isso. Se você cozinhar no ponto certo, você tem o petróleo. Se você cozinhar demais, você tem o gás. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o gás sempre está em cima e o petróleo está embaixo. Às vezes tem campo que só tem gás, tudo foi cozinhado demais. Às vezes tem campo que só tem o óleo, tudo foi cozinhado no ponto certo. A margem equatorial tem pouco gás natural. Entendeu? Tá. O que deixou o Catar rico, por exemplo, foi gás natural, não foi? Lá tem muito gás, lá não tem muito petróleo. Lá tem muito gás natural. Diferente da Arábia, que tem muito petróleo, óleo, não gás. O que é mais valioso? Cara, não, tudo é valioso, cara. Tudo é valioso dependendo do esforço que você tem que fazer para tirar, entendeu? Aonde que ele tá, que profundidade que tá essas coisas e tal, entendeu? Mas o Catar é o Catar só por causa do gás natural. Os cara vendia pérola antes. E aí agora agora, né? Faz um tempo que os caras estão com dinheiro infinito por causa do gás natural. Principalmente com um país pequeno, né? Então, os Emirados, né? Todos, né? Aqueles Emirados que tem ali, todos eles, tirando Dubai, né? Dubai é onde não tem petróleo. Não, mas é onde os caras do petróleo vão gastar o dinheiro, exatamente. Tá tudo bem, né? Mas então... Dubai é um negócio ali que o pessoal até brinca no mundo do petróleo, tem essa brincadeira. Eu falo, caramba, tem petróleo em todo lugar, menos no Dubai. Israel, a treta toda de Israel, ela começa porque quando a Inglaterra vai para lá, ela vai pensando que tá cheio de petróleo, por causa da Arábia Saudita. E lá não tem petróleo, cara. E aí, quando não tem petróleo, o que os ingleses fazem? Eles abandonam aquele negócio, tipo assim, cara, faz o que vocês quiserem. Aí o faz o que vocês quiserem virou a treta que continua até hoje, entendeu? Entendi. Então, agora existe um negócio. Isso aí que aconteceu com Israel, que acontece com os países árabes, aconteceu com a Venezuela, com o próprio Brasil. Isso aí tem um nome no mundo do petróleo. A gente chama de maldição do petróleo. O petróleo ele tem essa maldição aí atrelada a ele. Você pega a Venezuela. Era para ser um dos países mais ricos do mundo, cara. Entendeu? A maior reserva de petróleo do mundo é venezuelana. É petróleo pra caramba. Não é pouco, não é muito, entendeu?
É muito petróleo que tem ali. Muito. Não é o país que mais produz, mas é o país que tem mais petróleo embaixo ali. Por que eles não são o que mais produzem? Porque eles não tem lá... Então, porque aí entra toda a parte da politicagem no meio e tal, não sei o que, entendeu? Aí a gente fala que é a maldição do petróleo.